Olá! Bem-vindos ao nosso sexto encontro do projeto Grande Música em Pequenos Encontros. Vamos então apresentar esse instrumento que vocês já conhecem, né? Só que eu vou dar um nome para ele agora, eu vou chamar ele de violata. Podia chamar de qualquer coisa, tá? Eu chamei de violata porque ele lembra um violão feito de lata, né? Vou explicar um pouco mais detalhadamente como ele foi feito, né? Dá para notar que esse instrumento é exatamente aquela ideia que a gente teve. Um suporte, uma lata, um fio, que no caso do papel grampeado, como o papel é tão frágil, eu precisei de dois lados. Precisei um assim e outro assim. Lembram? Era como se fosse um H. Aqui eu não preciso do H. Basta o L, porque a madeira ela tem resistência para isso, certo? Tá. Então, o nosso instrumento de madeira ele pode ser feito apenas com L, certo? Ele não precisa da outra parte aqui em cima, tá bom? Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu peguei uma haste de madeira e colei duas partes, uma de um lado, outra do outro, certo? Isso está colado, está firme, está preso, tá? Tá parafusado aqui para não escapulir, tá dando para ver? Ó, tem um espaço exatamente do tamanho disso. E eu vou pegar a nossa lata com fio de nylon, vou fazer isso aqui. Então, basicamente, isso é a sofisticação da violata. É o fato de você colocar um apoio mais firme no pote com fio, certo? Importante, esse espaço aqui é super importante, tá? Porque o fio, ele não pode, ele tem que ficar numa posição que ele não pode bater em nenhuma dessas partes quando ele vibrar. Lembra do barulho estranho? É isso aqui, tá? E uma coisa importante, e que a lata é perfeita para isso, é que você não encosta a membrana. A lata, ó, ela tem essa bordazinha e dá para ver que quando você encosta, ela não encosta a parte que vai vibrar. Ela encosta essa bordazinha aqui, certo? Então isso é muito importante, né? E isso é uma sofisticação que, se a gente parar para pensar como aconteceu historicamente isso, a gente vai ver que é uma sofisticação que levou alguns milênios para ser feita. Ela não foi feita de um dia para o outro, não, tá? Foram mais de 1000 anos para o pessoal sacar que esse tipo de coisa podia acontecer, que um pote e um fio podiam ser presos em um suporte. Preso solto, né? Bom, um outro detalhe importante, esse sim, foi um super salto histórico, é quando eu junto mais um pedaço nisso aqui. Pronto, colei. Então eu tenho um pedaço mais alto, sabe? Que vai me possibilitar uma coisa fantástica. Vou colocar de novo o pote e o fio. O detalhe é que, como o fio está próximo a essa parte, eu vou ter a possibilidade de fazer uma brincadeira de colocar os dedos aqui em cima. Para que isso serve? Vamos descobrir em seguida. Bom, e aí o importante de observar é a distância. Essa distância aqui, ó, quando você coloca o braço, esse braço aqui, para apoiar a corda, dá para ver a corda está quase encostando nele. Ou seja, menos de um dedo. E olha que essa corda aqui, né, é uma corda
já mais firme, ou seja, ela não abaixa tanto assim, né? A corda de metal, ela abaixa menos ainda, ou seja, ela é mais dura, você consegue pouco movimento. Aqui você pode deixar ela um pouquinho mais alta. No caso, a gente regula isso por aqui, ó, tá vendo? Abaixou, ficou mais longe. Eu gosto de colocar um pouquinho mais perto, vou explicar por quê. Quando a gente usa esse braço, para que eu uso esse braço? Tá? Eu vou poder fazer as notas nesse braço, certo? E em vez de colocar aqueles trastes que tem no violão, que parece aqueles palitos de fósforo aqui assim, certo? Eu vou colocar etiqueta, né? Vou, por exemplo, pegar uma etiqueta e vou ver onde eu vou colocar o primeiro dedo para fazer uma nota diferente. Porque o que acontece? Quando eu coloco um dedo aqui, essa corda fica menor. Quando eu coloco aqui, essa corda fica menor. Então, é como se o tamanho dessa corda fosse daqui até aqui. O tamanho dessa corda fosse daqui até aqui. Ou seja, isso é uma maneira de, numa mesma corda, eu marcar tamanhos diferentes, consequentemente, notas diferentes. Vou marcar umas notas aqui pra gente. Mais ou menos por aqui assim. Então aqui embaixo da corda eu vou colocar essa primeira etiqueta. Legal, né? Vou colocar mais uma. Vai ser mais ou menos por aqui assim. Aqui. Então eu já tenho aqui 3 sons diferentes. O som da corda, o som da primeira etiqueta, que é a corda desse tamanho, e o som da segunda etiqueta, que é o som desse tamanho. Então eu posso tocar até uma música aqui, olha só. Música simples, tem só 3 notas, mas deu para ver como é que funciona, né? Posso marcar o braço inteiro. Eu fiz de ouvido, mas você pode usar aquele aplicativo ou você compra um aparelhinho numa loja de música que vai dizer exatamente o local que você tem que colocar as etiquetas para fazer música, certo? Então, essa é a grande sofisticação desse instrumento. Ou seja, quando você coloca um braço, você, na verdade, está colocando uma possibilidade enorme de um número muito grande de cordas. Porque cada ponto desse braço vai funcionar como uma corda e, consequentemente, como um som diferente. Certo? Marquei aqui, né, sonoramente, eu escolhi os sons, não foi por acaso, tá? É como se eu tivesse usado aquele aparelhinho, só que eu usei esse aparelhinho aqui. É de graça, né? A gente nasce com ele. Né? Então vamos lá. Posso tocar essa corda assim, sem apertar nada sobre o braço. Né? Mas cada vez que eu aperto, dá para fazer uma música aqui, olha só. Né? Viram? Deu para tocar Asa Branca. Né? E isso é uma maneira simples de explicar para a criança que não nasce com o ouvido musical pronto, né? Como que se formam as notas num violão, por exemplo.
O violão segue esse mesmo processo aqui. Lógico, é uma sofisticação que demorou em torno de 1000 anos para ser completada, né? Desde a ideia das cordas, a ideia dos trastes, a ideia da caixa sonora, enfim. Não foi de um dia para o outro que apareceu o violão. Ele foi sendo construído aos poucos. Mas a base é essa. Um braço e com 6 cordas, no caso do violão, né? Você faz uma infinidade de combinações, usando apenas 6. No caso do violino, então, são só 4. E você faz uma quantidade enorme de notas diferentes, né? Usando a possibilidade de explorar o braço, que é isso que a gente fez aqui. De uma maneira simples, para mostrar para quem está começando onde é o início, né? Porque aí fica muito mais fácil. Concordam comigo?